Na segunda-feira passada, o Dr. André esteve falando sobre a escala espírita, né? As diversas ordens, né? A terceira ordem, né? A segunda ordem, a primeira ordem, que são os espíritos puros, né? Então, dentro de uma classificação onde os espíritos, cada um tem que se colocar em determinada ordem, né? Uns são imperfeitos, né? Outros mais ou menos, né? Nem é bom e nem é mal, e outros são puros. Então, cada um tem o seu lugar, o lugar que merece, o lugar que escolheu, né? Esperando progredir nessa escala. Então, hoje, nós vamos falar sobre a encarnação dos espíritos. Vocês sabem que nós somos espíritos imortais. E viemos aí de várias encarnações pretéritas, lá muito para trás. Então a gente não tem assim conhecimento, né? Às vezes a gente imagina assim, mas puxa vida, será que há 100 anos atrás eu tive em tal mundo assim? Então essa reencarnação é constante, até que você possa, né, se aperfeiçoar, evoluir e passar vamos dizer, daquela escala, né, espírita, né, para a primeira ordem, né? Isso leva tempo? Leva muito tempo. Como diz, né, Jesus, ninguém ficará para trás, nenhuma ovelha ficará perdida. Pode demorar o tempo que for, mas todos serão agraciados, né, para entrar no reino de Deus. Da encarnação dos espíritos, né, do livro dos Espíritos, capítulo 2, o objetivo da encarnação. Na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que eles têm que reencarnar várias vezes, encarna agora, depois de novo, novamente, né? Então, os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Além dele, do Espírito, na expiação e cumprindo o objetivo de quitar os seus débitos, né, ele tem que passar por aqui, pelo corpo, para todos os vícios que podem acontecer, para ele poder se evoluir. E além disso, né, a outra parte é que ele faz parte vamos dizer, de uma equipe, né, para melhorar o mundo onde ele vive. Pode ser aqui na Terra, pode ser em outro mundo, né? Todos têm o seu propósito, a sua finalidade, de também melhorar o mundo, né? Porque o mundo ele tem que estar melhorando a cada dia que passa também. Nós podemos observar do mundo primitivo para o mundo de agora. Então, há uma melhoria considerável. E assim cada vez mais. Como tem outros mundos primitivos, né, que ainda estão bem aquém de chegar, vamos dizer, até nós, né? Temos outros mundos piores que o nosso.
como tem outros melhores, né? Como Júpiter, por exemplo, né? Eu sempre falo desse mundo, porque a gente tem lido bastante e verificado que ainda não é um mundo puro, onde só tem, está tudo bem, não precisa de mais nada. Mas é um mundo bem diferente do que nós estamos vivendo, né? Que é o de provas e expiações. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encaixa, tudo é solidário na natureza. Além dele se evoluir, né, estar aqui com um determinado propósito, ele está ajudando também a marcha do progresso, a melhorar esse mundo que está aqui. Na questão 132, Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? A resposta: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem fadiga e trabalho, consequentemente sem mérito. Então não é justo, né? Não há justiça se um é feliz sem trabalho, sem dificuldade de conseguir as coisas, sem mérito, né? Então, eles são criados simples e ignorantes e todos têm a mesma parcela de trabalho para conseguir o mérito que precisa. Na letra A, ainda da questão 133, mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? A resposta: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então essa é a finalidade, né? É para chegar mais depressa ao fim. Então ele não precisa passar por determinadas provas se ele não é invejoso, se ele não é ciumento, né, ambicioso, se ele não tem determinados vícios. Então ele pode chegar mais depressa ao seu objetivo, à sua evolução. O tema a alma. Na questão 134, a pergunta de Kardec para os espíritos: o que é a alma? Né? O que é a alma? Os espíritos respondem: é um espírito encarnado. É um espírito que encarnou. Isso é a alma, que nós chamamos de alma. Letra A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. Era o espírito que encarnou. Quando a criancinha está no ventre da mãe, né, é apenas matéria, né? Quando ele sai, então o espírito incorpora, né? Então aí ele é o espírito encarnado. Letra B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Alma e espírito é a mesma coisa? Os espíritos respondem: sim, as almas não são senão os espíritos. Então espírito, muita gente fala espírito e alma, é a mesma coisa. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem
e esclarecerem. A finalidade do Espírito é encarnar para se purificar e esclarecer. 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Além da alma e do corpo, há alguma coisa? Então existe um laço que liga o corpo ao espírito, né? Que liga a alma, né? A alma, o espírito, né? Ao corpo. Como se fosse uma leve, tênue, fina linha, assim, né? Que une os dois. Então, na letra A, os espíritos respondem, né? Aliás, há um laço que liga a alma ao corpo. Ah, de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por esse meio, né? Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, há uma ligação, né, entre os dois e por isso que animaliza o corpo, né? O homem é, portanto, formado, sim, vamos dizer, de 3 partes essenciais. O corpo, né, ou ser material, né, que é o nosso corpo, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O corpo é animado pelo mesmo princípio vital, que nós vamos ver aqui, né? A alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. O princípio intermediário, ou perispírito, né? Substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, né? O germe, o perisperma e a casca. É como se fosse isso. Então, as 3 partes, né, que são formadas, essenciais, a alma, o corpo, né, e o perispírito. Quando há o desencarne, né, às vezes fala, se o espírito, né, sai do corpo, né, o perispírito não sai assim de uma vez, não saiu. Não. Ele sai lentamente, ele não se quebra. Ele é um laço que desata, vai desatando aos poucos. Tá? É o que intermedia, né, a alma, né, e o corpo material. Na questão 136, a alma independe do princípio vital? Resposta: o corpo não é mais do que o envoltório. Repetimos-lo constantemente. A. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre o corpo e a alma. Entenderam? Enquanto, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prende a alma e essa o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Tá? Se o corpo não tem vida, né, se cessou a função de todos os órgãos, a alma não pode habitar esse corpo, porque não tem mais vida. Letra B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma simples massa de carne, né? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem, uma pessoa. Porque quem anima o corpo é a alma, né? O espírito. Questão 137. O espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Nós já falamos disso aqui também. Não.
o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Então, vamos dizer que ele não pode estar em dois corpos ao mesmo tempo. Ele pode, vamos dizer assim, irradiar, né? Irradiar como o sol irradia a luz para todos os lugares ao mesmo tempo, né? Sem estar presente aqui e ali. Mas ele irradia, né, a sua energia em todos os cantos do mundo. E o espírito é a mesma coisa. Ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas não se divide. Pelo pensamento, né? Como eu posso pensar em 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, o espírito pode, né, estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo pelo pensamento, sem se dividir. 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Os espíritos respondem, é uma questão de palavra, de interpretação, né? Com que nada temos. Começai por vós entenderdes mutuamente. Cada um interpreta de um jeito, né? 139. Alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Os espíritos respondem, não há contradição. Tudo depende da acepção das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? A pessoa que tem que colocar, eu dou uma palavra para isso, isso é A, isso é B. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam de alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode certo dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de nenhum modo exclui de um ser moral distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade a esse ser. Igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, dando da alma definições diversas. Cada um dá a definição, né, que quer. Os espíritos falaram de acordo com o modo porque aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta na deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde a imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então, às vezes, falta a palavra para determinada coisa que nós não conseguimos ainda criar, né? Na questão 140, os espíritos, Kardec pergunta, que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Os espíritos respondem, ainda isto depende do sentido que empreste a palavra. A palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele exprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então o espírito ele não pode estar no músculo, pode estar na perna, na cabeça, né? Não tem um lugar assim definido.
Letra A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa? A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centro ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede, desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Não procede, nem que eles podem tomar o efeito pela causa. Na questão 141, há alguma coisa de verdadeiro da opinião dos que pretende a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve e o primeiro, a qual chamas de perispírito. É o espírito que envolve, o espírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germa em um núcleo, já o temos dito, Eu acho que dá para entender mais ou menos o que é a alma, o que é perispírito, o que é o corpo. Questão 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança vai se completando a cada período de vida? O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumento das manifestações da alma é que se desenvolve completo. Ainda aí toma o efeito pela causa. O espírito é um e ele está todo numa criança. Ele não está repartido ou pela metade. 143. O espírito, porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma. Cada um interpreta diferente, Os espíritos não se acham todos esclarecidos, igualmente sobre esses assuntos. Há espírito de inteligência ainda limitada, que não compreende as coisas abstratas, como são as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo. Sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza, recorrem então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, os espíritos menos esclarecidos, eles não tenham as palavras certas para definir, do mesmo modo que um espírito mais esclarecido. Acho que dá para completar mais uma aqui. Questão 144. O que se deve entender por alma do mundo? Vou falar, alma do mundo, O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. O que se servem dessa expressão, porém, não se compreende. A mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais.
e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Tá? Então, a alma são um conjunto de espíritos, né, que nos conduzem para o bem, né? E são os lugares tenentes que Deus, né, colocou para cuidar, para fazer isso, aquilo, cuidar de nós.